Continuando aqui o capítulo 10, vamos falar das curvas de oferta e de demanda. Começando aqui com a curva de demanda. A curva de demanda de um determinado produto, ela tem esse formato, né? Com uma inclinação mais negativa. Significa dizer o seguinte: espera-se que quanto maior o preço, menor a quantidade demandada pelo consumidor, né? Dado que demanda, o que é demanda? Um bem X é a quantidade do bem que os compradores, na sua totalidade, estão dispostos a adquirir mediante o pagamento de um determinado preço, num determinado período de tempo, podendo ser um dia, uma semana ou um mês. Por exemplo, a quantidade que uma determinada sociedade vai demandar do bem X em uma semana, dado que o preço negociado está nesse patamar, ela é maior do que a quantidade demandada no mesmo período de tempo se o preço aumentar para esse patamar. A quantidade cai para esse patamar aqui. Ou seja, a relação é inversa, né? A quantidade é inversamente, a quantidade demandada é inversamente proporcional ao preço praticado. Essa quantidade demandada vai depender do quê? A quantidade demandada do bem X vai depender do preço do próprio bem X, vai depender do preço de outros bens, principalmente os substitutos, vai depender da renda do consumidor, Y, e dos hábitos e preferências do consumidor. Acho que faz sentido aí você dizer que todos esses fatores que influenciam a demanda do bem X estão aí abrangendo talvez 100% das possíveis variações da quantidade demandada. É importante você saber isso na prova, já vi questão sobre isso, tá? O que influencia a quantidade demandada de um determinado bem? É uma função da curva de demanda, né? A demanda depende de preço do próprio produto, preço dos outros produtos, renda do consumidor e hábitos e preferências. Habits, com H. Então são 4 principais, né? Essa curva tem esse shape, né? E o que pode fazer com que essa curva se desloque para a direita? Ou seja, dado um preço praticado, a quantidade demandada aumente, ou seja, haja uma expansão da curva de demanda, né? A contração é para a esquerda, a expansão é para a direita. O que pode levar a demanda a aumentar? Se o preço de um bem substituto aumentar e o seu ficar constante, então a demanda do seu bem, pelo seu bem, aumenta. Então você vai deslocar para a direita. Se você estiver falando de um bem complementar, ou seja, que você compra em conjunto, se esse bem aumentar o preço, a sua demanda vai diminuir. Agora, se o bem complementar tiver o seu preço diminuído, a demanda pelo bem X vai deslocar para a direita. As preferências, né, do consumidor em termos de hábitos também vão afetar a disponibilidade de crédito, informação. Eu trouxe alguns exemplos aqui que podem fazer com que a demanda seja deslocada para a direita porque o consumo aumentou, né? Essa é a curva de demanda. A curva de oferta das empresas fornecedoras, aí a coisa muda, né? Uma empresa está disposta a aumentar a sua quantidade ofertada se o preço praticado naquele bem aumentar. Então, a quantidade do bem X em um dado período de tempo que os vendedores têm interesse em fornecer no mercado dependerá do preço do bem X, também dos preços, né, dos fatores de produção, do nível de tecnologia presente na cadeia produtiva e do preço de outros bens que possam ser produzidos pelos vendedores. Bens que sejam substitutos na produção, né? A curva da oferta, ceteris paribus, pode ser traçada
como mostrado ao lado. Ceteris paribus significa tudo mais constante, você só vai variar o preço. Aí a curva é essa daí. E o que você faz o deslocamento? Como é que você faz o deslocamento da oferta para a direita? Aumenta a capacidade produtiva da empresa. Se você, por exemplo, melhorar a tecnologia, se os insumos, né, os fatores de produção sofrerem uma queda de preço, significa dizer que você vai conseguir fazer a mesma coisa com menos ou fazer mais com a mesma coisa, né? Então essa é a cara da curva da oferta. O que você vai ter? Depois, o que a gente chama de confrontação da curva da oferta e da demanda, e aí você vai ter o preço de equilíbrio, que é o preço no qual as duas partes concordam em trocar mercadoria. A parte demandante, né, concorda em pagar aquele preço para ter aquela quantidade desejada, e a oferta, né, a empresa, a firma, concorda em ofertar aquela quantidade naquele preço, né? Qualquer outro preço praticado pela empresa, o que vai acontecer? Se o preço for mais baixo, a quantidade diminui. Se o preço for mais alto, né, o demandante só toparia pagar uma quantidade menor, por uma quantidade menor, né? Demandaria uma quantidade menor, melhor dizendo. O que eu quero dizer, você traça uma reta horizontal aqui em cima, seria uma quantidade maior que as firmas estariam dispostas a ofertar naquele preço. Só que o mercado, né, de clientes, de consumidores, vai até topar pagar aquele preço, mas vai comprar uma quantidade bem menor, né? E o contrário, se você está disposto a ofertar uma quantidade, que eu chamo de quantidade 1 aqui, a um preço 1, se por um acaso o mercado estiver pagando o preço mais baixo, você como firma, né, um conjunto de firmas, vai oferecer uma quantidade menor. E o mercado estaria disposto a comprar uma quantidade maior, só que ele vai ficar com a quantidade menor. Ou seja, não é o que a gente chama de preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio é o preço que atende as duas curvas, então é a interseção das duas. Se você tiver uma situação de expansão da oferta, capacidade produtiva, por exemplo, por avanço tecnológico, você vai ver que as firmas vão estar dispostas a entregar quantidades até maiores por preços menores, né? Que é o que está mostrado aqui, é o movimento de 1 para 2. Se você tiver uma expansão da demanda, dado que a oferta se manteve constante, aí você tem um movimento diferente. A demanda aumentou, então você vai ter uma situação que a quantidade demandada é maior e as pessoas estão dispostas a pagar preços mais caros. É o melhor dos mundos para as empresas, né? Manter a curva da oferta nesse movimento inicial. Depois obviamente você vai querer vender mais com preços maiores. Depois imagina aqui um segundo momento em que depois que a demanda é deslocada para a direita, você consegue ofertar mais, ou seja, vai ter uma S-linha aqui. Aí você vai para um nível de produção que mesmo com o preço, se você vier para cá, né? Você vier para cá, você pode até deslocar bastante a ponto de ofertar uma quantidade maior por um preço menor. Esse produto P vezes Q vai ser tão maior, né, que para você é interessante deslocar a curva para a direita também, mesmo que você venda por um preço mais baixo. A quantidade vai aumentar muito a ponto de compensar essa perda do preço, entendeu? Isso pode acontecer. É o que acontece ao longo dos anos, na verdade. Aumento da capacidade produtiva e possibilidade de entregar a preços mais baixos. Bom, vamos segurar aqui o vídeo.
continuar no outro.